O que leva uma criança a apresentar dificuldades com a fala ou com a linguagem? Você sabe? Esse é o assunto do vídeo que vai ao ar daqui a pouco. Fiquem comigo, assistam ao vídeo, curtam e, em nome da criança, compartilhem. Obrigada por continuar a prestigiar o Infinito Afeto, canal que foi criado no YouTube para que pudéssemos pensar e refletir sobre os assuntos contemporâneos que tanto têm impactado pais e crianças desde a primeiríssima até a primeira infância. E a resposta para essa pergunta está no diálogo entre a psicanálise e a fonoaudiologia, uma vez que estas duas áreas do conhecimento têm profundo interesse pela linguagem, pela fala, pela palavra e pela escuta. O que pode causar o atraso na fala? Muitas vezes, os atrasos na fala estão para além das questões neurológicas, das deficiências intelectuais e das falhas de audição. Uma comunicação verbal empobrecida e pouco exigente, assim como o uso excessivo de aparelhos eletrônicos por parte da criança e do outro cuidador, também interfere sobremaneira no desenvolvimento da fala. Não podem ser deixados de lado ainda os distúrbios neurológicos que são responsáveis pela apraxia da fala, disfunção motora responsável pela dificuldade na pronúncia das sílabas, na pronúncia das palavras e na emissão correta dos sons. É muito importante que antes de qualquer intervenção clínica se faça o diagnóstico diferencial para que rapidamente sejam esclarecidas, identificadas e tratadas a causa ou as causas responsáveis pelo atraso da fala. Para a psicanálise, o atraso da fala na criança estaria relacionado à manifestação de um sintoma e não de uma doença. Como o processo de constituição psíquica do sujeito compreende a subjetivação e a subjetivação passa pela linguagem, o processo de aquisição da linguagem não pode ser separado do processo constitutivo, o qual, por sua vez, é ancorado, é dependente da dinâmica familiar. Portanto, o processo de aquisição da linguagem está associado à maneira como a dinâmica familiar está estruturada e será o lugar que a criança ocupa na família e no discurso parental, no discurso dos pais, que favorecerá ou não o surgimento de sintomas referentes ao atraso na fala. Nós só somos humanos porque falamos, o que significa que a linguagem é imprescindível para que sejamos constituídos como sujeitos humanos e é, portanto, fundamental para a aprendizagem. No entanto, nos dias atuais, nos quais a mãe encontra-se tomada pelo mercado de trabalho e capturada pela tela plana, diante da importância da linguagem na humanização do bicho-homem, se não é a mãe, quem será o outro que vai humanizar a criança e quem será o outro que vai ensinar a criança a pensar seus próprios pensamentos subjetivos? É o que temos que refletir. Sabemos que a criança, mesmo antes de nascer, já é falada pelos pais, pelos avós e pelas pessoas próximas, que desenham para ela um futuro. Sem mais nem menos, já idealizam a criança, a sua vida e, sem levar em consideração o seu desejo, lhe dão um nome, em geral, uma homenagem a algum antepassado. E muitas vezes a imaginam atuando como diretora da clínica médica ou do escritório de advocacia herdado dos avós pelos pais. Ela já chega, portanto, simbolicamente marcada pelo desejo inconsciente de cada uma dessas pessoas. E a partir daí passa a ocupar também simbolicamente um lugar no imaginário deles. Por ser tão falada, mesmo antes de nascer, é que se diz que a criança já nasce imersa na linguagem
imersa naquele contexto familiar, naquela sociedade e naquela cultura. Apesar disso, ainda vai demorar a que ela tenha acesso à sua própria fala, disponha de uma função simbólica própria e pense seus próprios pensamentos subjetivos. Para que isso aconteça, ela precisará aprender a falar e será pelo laço afetivo, tecido com o outro cuidador, que a criança, mesmo sem entender o significado semântico das palavras, se sentirá laçada por eles ao perceber que são palavras especiais que merecem ser escutadas e associadas às ações que são dirigidas a ela pelo outro cuidador. É nesse momento que as palavras adquirem um sentido maternador e humanizador. Aqui vale a pena um parênteses. Atualmente está em moda escolas de educação infantil cujo apelo para os pais é que as crianças sairão das escolas bilíngues. Para uma criança ser bilíngue, ela precisa nascer em famílias cujos pais ou avós foram maternados em uma língua que não seja o português, no caso, e falem essa língua. Nenhuma escola sob a alcunha de bilíngue vai conseguir retroceder a criança a esse ponto de maternagem em uma língua estrangeira. Se ela tiver um bom ouvido e uma boa interlocução, ela será, no máximo, uma criança poliglota. E para ser poliglota, ela não precisa passar pelo estresse de se comunicar desde criança em uma língua que não tem nenhum valor simbólico para ela. Ela pode começar mais tarde e, se quiser, antecipar as necessidades da criança para atender uma demanda que, longe de ser dela, é dos pais, pode lhe trazer enormes sofrimentos psíquicos. É no vínculo afetivo mediado com outro cuidador que as palavras se transformam em ferramentas de comunicação e expressão, e é a principal forma pela qual as crianças aprendem a identificar e nomear suas emoções. A partir daí, elas desenvolvem uma compreensão mais profunda de si mesmas e de seus relacionamentos com os outros, entendendo melhor o mundo ao seu redor. Além disso, a linguagem é uma ferramenta poderosa para lidar com sentimentos difíceis, como é o caso da tristeza, da raiva ou da frustração. Ao dar às crianças palavras que representem e descrevam tais sentimentos, os pais e cuidadores estão mostrando-lhe como lidar com essas emoções de forma mais saudável e construtiva. É por essa razão que Freud, já em 1923, destaca quando escreve: não desprezemos a palavra, afinal de contas, ela é um instrumento poderoso. É o meio pelo qual transmitimos nossos sentimentos a outros e como influenciamos pessoas. As palavras podem fazer um bem indizível e causar terríveis feridas. A fala também é a base para o aprendizado da escrita, para a compreensão da leitura e é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e para o crescimento intelectual ao longo da vida. Ademais, a linguagem influencia na forma como a criança aprende a raciocinar, a formular ideias e a pensar pensamentos complexos, aqueles que envolvem muitas palavras. Por todas essas razões, é essencial que desde o nascimento os pais e cuidadores incentivem o desenvolvimento da linguagem na infância, conversem com as crianças de forma clara, sempre utilizando frases simples. É importante que se leia para as crianças e que incentivem a participação e a imaginação delas na leitura, fazendo perguntas sobre a história, sobre qual parte gostou mais, ou sobre qual parte a deixou feliz ou com medo. Brincadeiras que envolvam rimas, palavras e sons
além do teatro, da dança e da música, de mais a mais são divertidas e eficazes e contribuem significativamente para o desenvolvimento das habilidades linguísticas das crianças, ajudando-as a expressar seus sentimentos e a se comunicar com os outros de forma mais clara e eficaz. Se a criança cresce em famílias nas quais a linguagem é escassa ou restrita e onde se vê muitos conflitos e divergências entre os pais, ela certamente terá um repertório empobrecido e dificilmente conseguirá expor e defender suas ideias. Além do mais, pode se sentir excluída de grupos sociais por não conseguir se comunicar de uma forma clara, e isso pode gerar frustração, sensação de isolamento e baixa autoestima, prejudicando o desenvolvimento emocional e cognitivo da criança. É sempre bom lembrar que em tempos de telas planas e textos produzidos por robôs, os gadgets devem ter pouco ou nenhum espaço, pois crianças que crescem com habilidades linguísticas adequadas têm maior chance de se tornar adultos bem-sucedidos e felizes. Bom, hoje eu vou ficando por aqui. Se vocês têm alguma dúvida com relação à criança, participem, deixando sugestões de temas que vocês gostariam de ver abordados e pensados nesse espaço. Aqui vocês têm conteúdos de qualidade e ainda gratuitos. É sempre muito bom falar para quem quer escutar. A criança agradece.